Ninguém te disse que ser boa poderia doer tanto. Você não se perdeu de uma vez. Você se entregou silenciosamente, um pequeno sacrifício de cada vez, a pessoas que nunca perceberam o preço a pagar. Você nunca foi difícil. Você nunca foi demais. Você era apenas real. Em algum momento, alguém te fez sentir que isso era um problema. Então você parou de ser real. Você começou a ser boa. E essa decisão silenciosa e invisível, vem te custando caro todos os dias, desde então. Ninguém te disse que ser boa poderia doer tanto. Você era aquela que nunca reclamava, nunca pedia demais, nunca incomodava ninguém com suas necessidades. E de alguma forma, em algum momento, isso se tornou sua prisão. Você aprendeu que o amor tinha condições, que para ser amada você precisava ser útil, que para pertencer você precisava desaparecer. E você vem desaparecendo desde então. Há algo que eu quero te dizer hoje que ninguém nunca disse em voz alta. Você não escolheu a bondade. A bondade foi escolhida para você. Quando você era jovem, talvez muito jovem, você entendeu algo que crianças nunca deveriam ter que entender. Que as pessoas ao seu redor precisavam que você fosse administrável, fácil, de baixa manutenção. E então, você se tornou isso. Você engoliu sua raiva. Você sorriu em meio à sua tristeza. Você aprendeu a ler o ambiente antes de ler seu próprio coração. E o mundo te recompensou por isso. Te chamaram de madura. Te chamaram de doce. Disseram que você era tão fácil de amar. Mas eis o que eles não viram. O que talvez nem você mesmo tenha se permitido ver ainda. Cada vez que você se diminuía para deixar alguém confortável, uma parte de você pagava o preço. Não uma parte pequena, a parte mais profunda. A parte que tinha necessidades. A parte que tinha voz. Estou cansado. Estou sofrendo. Eu também preciso de algo. Essa parte aprendeu a ficar em silêncio. E o silêncio, com o tempo, se torna uma espécie de violência, a silenciosa, a que você inflige a si mesmo, a que não deixa marcas visíveis. Você se tornou muito bom em carregar coisas. O humor dos outros, as expectativas dos outros, o desconforto dos outros. Você carregava tudo isso com um sorriso, porque mostrar o peso parecia fraqueza, mas não era da fraqueza que você tinha medo. Era algo mais profundo. Era algo... Você tinha medo de que, se as pessoas vissem o peso real, se vissem o quanto custava ser tão bom, elas decidiriam que você não valia o esforço. Então, você continuou representando, continuou se ajustando, continuou se encolhendo. E a parte mais cruel de todas... As pessoas que se beneficiaram da sua bondade nunca lhe pediram para parar. Por que pediriam? Você era perfeita. Nunca exigiu nada. Nunca se impôs. Você era segura, mas não era à vista. Há uma diferença entre ser amada e ser conveniente. Uma diferença dolorosa e significativa. E eu acho que, em algum lugar dentro de você, você sempre soube disso. Você sentiu isso naqueles momentos de silêncio em que alguém diz, você é tão forte, e algo no seu peito se aperta em vez de se abrir. Porque a força nunca foi o objetivo. A conexão era. Mas você aprendeu que mostrar suas fragilidades afastaria as pessoas. Então você construiu muros e os chamou de virtudes. Vantas, porque o que aconteceu com você não foi insignificante. Você não fala sobre isso. Essa é a primeira coisa que quero reconhecer. Não porque você não sinta, mas porque você passou tanto tempo convencida de que o que você sente não é importante o suficiente para ser dito em voz alta.
Você minimiza antes mesmo de começar. Não é nada demais. Outros estão em situação pior. Estou bem, de verdade. Essas frases já se tornaram reflexos automáticos na sua boca. Você as diz antes mesmo de alguém perguntar. E o mundo as aceita com gratidão, porque sua indiferença facilita as coisas para todos. Mas o que isso significa para você? Pense na última vez que alguém perguntou como você estava e você disse a verdade mesmo. Não a versão editada, não a versão socialmente aceitável, a verdadeira. Aquela em que você disse: na verdade, estou exausto. Me sinto invisível. Dou, e não sei quem sou quando não estou sendo útil para ninguém. Se você está com dificuldade para se lembrar, não é coincidência. É o padrão. Você aprendeu, talvez sem que ninguém quisesse, que sua honestidade emocional era um fardo. Talvez você tenha crescido em um lar onde sentimentos geravam conflitos. Talvez você tenha visto um dos seus pais minimizar as próprias necessidades para manter a paz. Talvez você tenha sido tão constantemente elogiado por ser fácil de lidar, que ser difícil, ser real, ser humano, começou a parecer uma traição a todos que precisavam que você se mantivesse pequeno. E assim você internalizou a regra: seja bom, seja quieto, seja grato, não queira demais, não precise de demais, não seja demais. A tragédia é que funcionou. Você se tornou alguém em quem as pessoas confiavam, admiravam, até amavam. Mas sempre à distância. Porque quando você nunca mostra sua ferida, ninguém consegue realmente te alcançar. E é isso que te custa com o tempo. Não de maneiras dramáticas e visíveis, no acúmulo silencioso, de momentos em que você se sentiu sozinho em uma sala cheia de pessoas que se importavam com você, em que alguém disse "eu te amo" e você sentiu o sentimento cair em algum lugar fora de você, incapaz de entrar. Ponto em que você deu a alguém seu tempo, sua energia, sua presença e esperou, sem dizer uma palavra, que essa pessoa percebesse que você estava cansado. Ela não percebeu. Não porque não se importasse, mas porque você era tão habilidoso em parecer bem que eles não tinham motivo para olhar mais de perto. E você os ressentia por isso, não é? Silenciosamente. Você os ressentia por não verem o que você se recusava a mostrar. Esse ressentimento é importante, ponto. Quero que você reflita sobre isso, não para julgar, não para se sentir culpado, porque você vai se sentir, eu sei que vai, mas para entender o que isso está lhe dizendo. O ressentimento surge quando temos necessidades que nunca nomeamos, ponto. É a dívida emocional que se acumula quando continuamos dando sem receber. Continuamos nos apresentando sem sermos reconhecidos. Continuamos sendo bons sem que nos perguntem como realmente estamos. É a fatura silenciosa da sua alma e merece ser lida. Eis o que ninguém te prepara. No momento em que você começa a mudar, a estabelecer um limite, a dizer não, a pedir algo de que precisa, as pessoas ao seu redor não vão comemorar. Elas vão entrar em pânico. Algumas vão te chamar de egoísta. Algumas vão se distanciar, ficar confusas, até mesmo magoadas. E a parte mais desorientadora é que você se sentirá culpado. Não elas, você. Aquele que tem se doado completamente por anos. Você será aquele que ficará acordado se perguntando se foi longe demais. Tornou-se a sua identidade, sua sensação de segurança, sua razão para ser amado. Então, quando você começa a se reconectar consigo mesmo, a sensação é de destruição.
não de construção. A sensação é de perda, mesmo quando se trata de liberdade. Já estive com muitas pessoas nessa situação. Pessoas que finalmente disseram o que precisavam e depois passaram semanas se desculpando por isso. Pessoas que estabeleceram um limite e depois passaram meses desmantelando tijolo por tijolo, porque o desconforto de serem vistas como difíceis era pior do que a dor da invisibilidade. Esta é a encruzilhada, e não é pequena. É talvez a escolha mais importante que você fará. Permanecer pequeno e seguro, ou crescer e correr o risco de ser incompreendido. Mas quero lhe oferecer algo aqui, algo que levei anos para entender. As pessoas que vão embora quando você se torna real, nunca te acolheram de verdade. Elas acolheram a versão de você que não exigia nada, ponto. E essa versão de você, a versão perfeitamente contida, sempre disponível, que nunca precisa de nada, nunca foi realmente você. Era uma estratégia de sobrevivência. Ponto. Uma estratégia de sobrevivência muito eficaz, muito exaustiva, muito solitária. O seu eu verdadeiro tem necessidades, tem humores. Há momentos de fragilidade e frustração. Há coisas que você quer dizer, mas não disse. Há amor para dar que não nasce do medo de perder alguém. Essa pessoa, a verdadeira, por baixo de toda essa bondade cautelosa, merece existir no mundo. Não apenas na quietude da sua própria mente às 2 da manhã, mas em voz alta, em relacionamentos, em conversas, no simples ato diário de dizer o que é verdadeiro para você. Agora eu sei o que você está pensando. Você está pensando, mas se eu parar de ser assim, se eu parar de ser bom, quem eu serei? Essa é a pergunta que paralisa a maioria das pessoas. Por que confundimos a prisão com o eu? Confundimos o que aprendemos a fazer com quem realmente somos. Mas o seu valor nunca esteve na sua disposição de desaparecer. O seu valor nunca esteve no seu silêncio. E o amor que você merece, o amor verdadeiro, o tipo de amor que não exige que você represente um papel, se diminua ou se molde a um formato que agrade a outra pessoa, esse amor está esperando. Mas ele não pode alcançar a pessoa que você finge ser. Ele só pode alcançar a pessoa que você é. A cura disso não é como você imagina. Provavelmente você a imagina como um momento dramático de transformação, uma conversa que muda tudo, uma decisão tomada uma vez e mantida para sempre. Mas a verdade é mais lenta e, de certa forma, mais bela do que isso. A cura se parece comparar antes de dizer que está bem e se perguntar se... Parece com deixar alguém ver seu rosto cansado, sem explicar imediatamente. Por que você ainda está bem? Parece com permanecer em um momento de desconforto, em vez de correr para resolver a situação para todos ao seu redor. Parece com pequenos e silenciosos atos de honestidade consigo mesmo, repetidos ao longo dos anos. Haverá dias em que o padrão antigo chamará você de volta e chamará alto. Haverá momentos em que se retrair parecerá um alívio, porque, de certa forma, é um alívio. É familiar. É a forma que seu sistema nervoso aprendeu a assumir quando o mundo parecia inseguro. Você não vai desfazer isso da noite para o dia. E você não precisa. O que você precisa, o que eu estou lhe convidando a buscar hoje, é a consciência. A capacidade de perceber quando você está se diminuindo e de perguntar, com genuína curiosidade e sem julgamento: por que estou fazendo isso agora? Quem estou protegendo? Do que tenho medo que aconteça se eu ocupar espaço neste momento? Essas perguntas não são pequenas. Na verdade, são o começo de tudo, porque você não pode mudar o que não consegue ver. E você passou tanto tempo sem ver isso,
não por fraqueza ou desconhecimento, mas porque enxergar exigia uma quietude que a vida nunca lhe ofereceu. Quero deixar você com isso. O fato de você ainda estar aqui, ainda buscando, ainda disposto a se deparar com perguntas tão desconfortáveis, não é insignificante. É tudo. A maioria das pessoas passa a vida inteira escolhendo o conforto em vez da verdade. Você está aqui escolhendo a verdade. Isso exige mais coragem do que qualquer pessoa que nunca tenha feito isso pode compreender plenamente. A ferida de ser bom demais é real. O preço é real. A solidão de ser amado pelo que você faz em vez de quem você é uma das formas mais silenciosas e persistentes de dor que uma pessoa pode carregar. Mas não é uma sentença perpétua. É um padrão. E padrões, mesmo os mais antigos e profundamente enraizados, podem ser desfeitos com delicadeza, honestidade e amor. Não se forçando a ser alguém novo da noite para o dia, mas se permitindo, repetidamente, em pequenos e grandes momentos, ser alguém real. Alguém com necessidades. Alguém com suas peculiaridades. Alguém que não precisa conquistar seu espaço tornando o ambiente mais confortável para todos os outros. Você tem permissão para estar aqui, plenamente, sem fingir, sem se desculpar, sem se olhar. Isso não é egoísmo. É a coisa mais honesta que uma pessoa pode oferecer ao mundo. A si mesma, verdadeiramente, finalmente, a si mesma.